O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Essa é a frase que nós ouvimos no início da temporada pelo Abel Braga, atual diretor técnico do Cruz Maltino. Passam-se rodadas, passam-se semanas, passam-se dias, e a única certeza e convicção que o torcedor vascaíno tem para esse 2023 é que o sofrimento vai acontecer. Infelizmente, querendo ou não querendo, esse brasileiro será assim, de muita dor, esperança nenhuma com relação ao desempenho do Vasco nesse ano. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar aí sobre esse pronunciamento do Abel Braga, que falou que nós não iríamos mais sofrer com o Vasco. Vamos falar também sobre Vasco e Coritiba, jogo que aconteceu ontem no Couto Pereira, mas essa partida muito ruim do Vasco da Gama, que coloca até em dúvida, em xeque o trabalho do Maurício Barbieri. Será que realmente vale a pena insistir com o treinador? E além dessas muitas outras situações que iremos abordar aqui nesse vídeo e informar a vocês tudo o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino. Mas antes, é claro, de começar o vídeo, antes de deixar vocês aí muito bem informados, né, sobre tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, rapaziada, a gente está realmente no objetivo de chegarmos aos 100 mil inscritos. Antes, porém, precisamos chegar aos 92 mil. Então conto aí com você. Vamos embora junto? A gente vai falar de Vasco sempre aqui, todos os dias, independente da fase, independente do momento. E principalmente, já que o momento é ruim, a gente tem que expor erros, criticar. E para que a nossa voz tenha cada vez mais força, eu preciso de você. Então se você não está satisfeito, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Deixe também o seu like. Vamos colocar esse vídeo aí para cada vez mais pessoas. Vamos mostrar de fato essa vergonha que está se tornando a instituição Vasco da Gama, infelizmente. Essa é uma realidade. Conto com você e além disso também, deixe aí nos comentários sobre o que você vem achando, né, desse atual momento, principalmente a grande dúvida. Você é a favor da permanência do Barbieri ou da saída do Barbieri? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Mas vamos embora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Pois ontem, gente, no Couto Pereira, mais uma vez a torcida do Vasco deu um show. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês. Mais uma vez a torcida do Vasco, sendo visitante, lotou todo o setor destinado a ela. Isso havia acontecido já no Mineirão, contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Isso aconteceu contra o Fluminense na última rodada pelo Brasileirão, onde o Vasco era visitante no Maracanã. Isso agora se repetiu contra o Coritiba, jogando em Curitiba. O Vasco encheu, lotou. E se tivesse mais espaço, mais torcedores iam. Isso inclusive, gente, acredito que mostra e comprova que o Vasco está muito longe de ser apenas a sexta potência do futebol brasileiro com relação à torcida. Essas pesquisas que criam essa falácia devem realmente fazer uma pesquisa muito ruim e é muito bobo para acreditar que o Vasco é a sexta maior torcida do Brasil. Porque ontem, mais uma vez, a torcida do Vasco deu um show do que é ser grande, do que é ter uma torcida não regional, porém nacional. Infelizmente, eu já entrei nesse gatilho do torcedor, porque o torcedor não aguenta mais. Ontem, quando acabou o jogo contra o Coritiba, eu fiquei pensando muito que título eu vou usar no meu vídeo. Eu coloquei, se eu não me engano, um time com medo e sem coragem, algo do tipo. E eu fiquei pensando em colocar uma outra frase. A frase que vem sendo muito utilizada nesses últimos anos, mas que cabe, infelizmente, perfeitamente para esse atual momento. O torcedor vascaíno não aguenta mais sofrer, gente. Essa é a grande realidade na boa. Tô conversando, tô falando na boa porque o vídeo pra mim é uma conversa. O torcedor vascaíno não aguenta mais sofrer. A última vez que o torcedor vascaíno teve uma felicidade foi em 2011. Nenhuma final. Não vou colocar Carioca como grande motivo de felicidade. Tô falando campeonato grande, campeonatos nacionais, campeonatos internacionais. Vasco foi para uma Libertadores em 2018 e saiu na fase de grupos. Vexame, vergonha. Ou seja, desde 2011, com a conquista da Copa do Brasil, que o torcedor vascaíno não tem nenhum motivo para se alegrar com o time. 2011 para cá, foi um rebaixamento em 2013, outro rebaixamento em 2015, outro rebaixamento também em 2020, uma permanência na Série B em 2021. E agora a gente chega no Campeonato Brasileiro com 120 milhões de reais em investimento, uma SAF, um time que teve lapsos de bom futebol durante a temporada, cai na Copa do Brasil para o ABC
e agora apresenta um futebol horrível no Campeonato Brasileiro. Um futebol ruim. Não vou falar que o motivo do Vasco estar jogando mau futebol é por causa do Maurício Barbieri. Inclusive, gente, eu já adianto a vocês, eu acredito que o Maurício Barbieri é o menor dos problemas, não o menor, mas não é o grande problema. O problema foi a falta de equilíbrio hoje no time do Vasco. O Vasco é um time completamente desequilibrado. O Vasco tem peças boas no time titular, mas quando o Maurício Barbieri olha para o banco, ele olha Carabarral, ele olha Juan, ele olha Figueiredo, ele olha Aguinaldo, ele olha jogadores que não têm condições de entrar em campo. Ou tem condições, mas não dá. Não é um elenco suficiente bom para o torcedor vascaíno ter esperança e expectativa de vir coisas boas dali. Essa é uma realidade. Então o maior culpado para mim não é o Maurício Barbieri. A gente pode culpar o Paulo Brax, que fez o planejamento. A gente pode culpar realmente a 777, que deu o aval para o Vasco contratar. Porque tá dura a situação. Duro, mais ainda, é saber que no início do ano, quando o Vasco estava passando por esse processo de reformulação, no início desse processo, o Abel Braga falou isso daí em uma entrevista à Vasco TV. Dê uma olhada, depois volte pra cá. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Sofrimento foi até o jogo do Ituano, no ano passado. Quem dera se fosse, né? Quem dera se o sofrimento do torcedor vascaíno tivesse acabado naquele Vasco Ituano na Série B de 2022. De lá pra cá já foi muito sofrimento. Já foi eliminação na Copa do Brasil, já foi derrota pra Bahia em São Januário, agora o empate contra o pior time disparado do Campeonato Brasileiro, que vem de 11 partidas sem vencer. Sofrimento não acabou e, pelo visto, infelizmente, tá longe de acabar. E domingo tem mais. Domingo o Vasco enfrentará a equipe do Santos em São Januário. O Vasco tem que ganhar essa partida, eu não quero outro resultado e acredito que você, como torcedor vascaíno, também quer que, se não a vitória. O Vasco tem que vencer o Santos, temos boas informações. O Santos vai enfrentar o Vasco da Gama sendo os seus 3 principais jogadores, Caso Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Os 3 atletas são desfalques para a equipe paulista. O Santos vai chegar completamente destabilizado, destruído para esse jogo de domingo contra o Vasco da Gama, e é a oportunidade do Vasco conquistar 3 pontos, chegar a 9 pontos no Campeonato Brasileiro e pelo menos sair dessa zona de baixo. Eu não quero nem que o Vasco entre na zona de rebaixamento em nenhuma rodada, porque realmente se entrar na zona a pressão vai crescer e isso me preocupa. E o Vasco, é claro, para essa partida do próximo domingo vai ter que jogar de uma forma diferente da que jogou ontem contra a equipe do Coritiba. O Vasco novamente vai ter a posse, o Vasco novamente vai ter que propor o seu jogo. E se ter posse e tentar, né, propor jogo da mesma maneira que foi ontem, não vai arranjar absolutamente nada. Inclusive, antes da gente prosseguir, dê uma olhada no que o Maurício Barbieri, técnico do Vasco, achou sobre o desempenho da equipe ontem contra o Santos, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Então fala daí, Barbieri. Olha, eu acho que entendo a frustração dele, principalmente por ter saído na frente. Mas eu não acho que o Coritiba em nenhum momento tenha produzido para merecer a vitória. Como eu acho que o Vasco deveria ter produzido mais. Então eu acho que em função da circunstância do jogo, de sair atrás, de ter que buscar o resultado, de como o Coritiba desceu bastante, fechou bastante os espaços, 3 zagueiros grandes, embora ele tenha trocado, né? Mas muito altos preenchendo a área, eu acho que é um resultado satisfatório. Mas eu não posso dizer que estou feliz com o resultado de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais e agora a gente precisa fazer os ajustes e encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais, de colocar todo o seu potencial dentro de campo. Sinceramente, aqui o que me preocupa é olhar as falas do Barbieri, ouvir as falas dele e saber que ele achou um resultado satisfatório. Empatar com o Coritiba pelo placar de 1-1 para ele é satisfatório, e é isso que me preocupa. Não é o Vasco empatar fora de casa, porque o empate não é de tudo mal. O Vasco hoje, inclusive, é o 3º melhor visitante, sem nenhuma derrota, com 1 vitória e 2 empates. Porém, o que me preocupa é saber que, para o Barbieri, é satisfatório enfrentar com o Coritiba. Quando o Barbieri tiver o pensamento que ele ainda continua no Bragantino, que ele ainda é um treinador do Goiás, e com todo respeito às instituições que são gigantes, mas não se comparam ao Vasco, de verdade mesmo, com relação à grandeza no cenário do futebol nacional e internacional, a torcida e etc., vai ficar difícil. O Vasco, quando joga contra um Coritiba, independente do local, tem que ir com o objetivo de buscar 3 pontos. Ainda mais pela fase que hoje o Coritiba vive, sendo lanterna da competição, sendo um time que não vence há 11 jogos, com desfalques, inclusive na partida de ontem. Então o resultado está muito longe de ser satisfatório, como o Barbieri achou.
E se o resultado foi para ele satisfatório, teve um porquê. E eu quero falar sobre ele aqui. Eric Marcos, o grande destaque da partida de ontem contra a equipe do Coritiba, ao lado do Luco Herediano, na minha opinião, e ao lado também do Jair. Entrou, como o próprio Luco Herediano também, e mudou o jogo. Barbieri conseguiu fazer essa alteração, conseguiu ver no Eric Marcos uma oportunidade de jogo, ele mudou a partida. O Eric Marcos foi completamente essencial para que o Vasco saísse com esse pontinho ontem de Curitiba. E o mais engraçado para mim é que na última partida contra o Fluminense, o Eric Marcos não estava nem sequer no banco, não foi relacionado para o jogo. E o Barbieri ontem viu a expectativa e colocou ele dentro de campo, viu que o Barbieri viu que o Eric Marcos poderia ser uma peça utilizada. Então, como um jogador que entra para ser aí um atleta de solução de problemas contra o Coritiba, nem sequer estava no banco contra o Fluminense. Não consigo entender isso, com o próprio Aguinaldo, que estava no banco contra o Fluminense, entrou e ontem não foi relacionado e também não estava no banco contra o Coritiba. São coisas que eu não consigo entender, são muitas incoerências. Mas sobre o Eric Marcos, jogou muita bola, foi bem, entrou dentro de campo, partiu para cima, utilizou o mano a mano. São jovens, lógico, tem limitações, com certeza, mas não podem sumir de forma inexplicável como aconteceu com o Eric Marcos nesse último sábado contra a equipe do Fluminense. Importante ter calma, ele é garoto, ele vai oscilar, mas joga bola. E ontem novamente contra o Coritiba a gente viu que o Eric Marcos é um jogador de qualidade. De mano a mano, difícil ter atletas como ele hoje no futebol brasileiro. Resolveu? Deu solução, aliás, a algo que o Vasco não havia encontrado ainda solução durante todo o primeiro tempo e o segundo tempo. Sistema fechado do Coritiba, quebrar linhas. Eric Marcos conseguiu fazer isso e foi premiado com gol. E Barbieri, inclusive, durante a coletiva, falou sobre a atuação do Eric Marcos e a importância da entrada dele para o empate do Vasco ontem no Couto Pereira. A gente tirou 2 volantes, acabou colocando mais um homem aberto, começou com o Figueiredo fazendo essa função, tentou abrir um pouco mais a defesa do Curitiba, a gente sabia que eles iam se retrair bastante, ainda mais. No primeiro tempo eu acho que ficou um jogo um pouco mais igual, mas muito em função deles estarem vencendo muitas das segundas bolas, não por domínio de circulação de bola, ou posse ou isso. E a gente tentou ocupar melhor os espaços, circular um pouco mais a bola, gerar desequilíbrio na última linha deles. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso relativamente bem. Como eu falei, falta ainda finalizar mais, conectar melhor. E a entrada do Eric foi nesse sentido, um jogador que tem uma capacidade grande de 1 contra 1, de vencer os duelos. Entrou, conseguiu amarelar o Natanael, conseguiu vencer os duelos ali, conseguiu criar bastante perigo por ali. É um menino muito jovem, está disputando a sua primeira competição profissional, já começa aí num brasileiro. É um menino que na última oportunidade sequer esteve no banco, mas fez um período de treinos muito bom. Falei isso com ele até na entrada. Eu sou suspeito para falar porque já o elogiei em outros momentos, mas digo, era um processo de transição. Hoje ele entrou muito bem, conseguiu ajudar bem. A gente ficou muito feliz pela maneira como ele entrou e pelo gol que ele marcou. E aí, torcedor, você também acha que o Eric Marcos é importante? Vem coerência, né, do Barbieri em deixar o Eric Marcos numa partida, na outra nem sequer relacionar? Coloca aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficar por aqui, rapaziada. Isso foi Fala Gigante, muito difícil aí, né, de falar de Vasco da Gama nesse momento. O Brax tem que se mexer, né, de fato, nessa janela do meio do ano. E se continuar com esse time limitado, fraco, a gente vai sofrer muito ainda nesse 2023. Vai ficar longe aí essa fala do Abel Braga, que segundo ele, o torcedor vascaíno não iria mais sofrer. Tranquilo? A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se inscreva, né, para que a gente tenha voz e mostre aí toda essa palhaçada que vem acontecendo dentro do nosso Vasco. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Começando de falando no canal. Saudações vascaínas.